Irmãos, graça e paz. Estou me lembrando aqui, hoje, primeiro domingo do ano, né? Primeiro domingo de 2026. Me lembro de primeiro do ano de 2019. Primeiro domingo de 2019 foi o dia que eu entrei nessa igreja como pastor da igreja pela primeira vez. Né? Já vão aí 7 anos, né? 7 anos. Esse já começa o 8º ano agora. 2018, 2019, se eu não me engano. Já vamos para 7 anos à frente da igreja, começando o 8º ano. Deus é bondoso, Deus é poder, Deus é Senhor da nossa história. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E a todos que estão, sejam muito bem-vindos, nossos visitantes, temos visitantes até pela primeira vez, não é? E temos outros visitantes. Nós agradecemos a presença de todos. Hoje é um dia em que nós consagramos para a ceia do Senhor, um dia que nós, de fato, temos esse compromisso, não é, de relembrar a morte e a ressurreição de Cristo através da ceia, e é certamente um dia especial. A você que nos acompanha pelas redes sociais, também seja bem-vindo. Eu peço a todos aqueles que estiverem com seus celulares, por favor, não é, silenciem os seus celulares, ou desliguem totalmente seu celular, se for possível, para que nós possamos honrar ao Senhor com a nossa atenção voltada somente para Ele. Nesse momento nós vamos orar, mais uma vez, colocando a nossa vida diante do Senhor. Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos, ó Deus, na beleza da santidade do Senhor. Agora, ó Espírito Santo de Deus, toma o nosso coração, toma a nossa alma, toma o nosso pensamento, e tudo aquilo, ó Deus, que diz respeito ao culto ao Senhor, seja tão somente o que ocupe o nosso coração e a nossa mente nesse momento. Retira-nos, ó Deus, de todas as dificuldades, todas as lutas que porventura tenhamos, todas as coisas que nós deveremos fazer amanhã. Ó Deus, que isso fique para amanhã e que agora nós tenhamos toda a atenção voltada para o Senhor, para que possamos louvá-lo, para que possamos engrandecer o Teu nome, para que possamos honrar o Senhor com a integridade do nosso coração. Te agradecemos por nos ter todos aqui, por, ó Deus, providenciar esse dia para que estivéssemos aqui, e assim, ó Deus, relembrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, através da ceia do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a Bíblia, no Salmo 42, versículo 3. Hoje eu quero falar sobre um tema muito atual, embora tenha passado, não é, com esse salmista, algumas centenas de anos antes do nascimento de Cristo, quando a esperança supera o caos. Esse salmista, ele engrandece o nome de Deus, ele se coloca como aquele que ama o Senhor, mas que tem certas dificuldades naquele período, estava em dificuldades, mas ele louva o Senhor, engrandece o Senhor, e eu sei que nós temos muito para aprender com esse salmo de hoje, salmo de número 42, eu vou ler apenas o versículo 3, mas depois eu vou expor o salmo, como os irmãos sabem, na totalidade dele. Salmo 42, versículo 3, diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? É interessante quando a gente olha para a história, não é, desse salmista, um dos filhos de Corá, e olha para a história de Israel, olha para a história do povo, também para a nossa própria história. E nós vemos que em muitas situações pelas quais nós passamos, de agonia, de angústia, de dificuldades, tem muitas pessoas que olham e falam assim: mas você não é crente? Você não é crente? Por que você está passando por isso? Onde é que está o seu Deus? É uma pergunta que você pode ouvir. Porque hoje, em meio a tantas pregações sobre prosperidade, nós podemos ouvir das pessoas perguntando: não, mas você não devia passar por isso. Onde é que está o seu Deus? É o que o salmista está mostrando aqui. É uma pergunta que eles faziam. Não é que eles continuamente, a palavra aqui diz que é continuamente, ou seja, dia e noite esse pessoal estava perturbando o salmista com a mesma pergunta: onde está o seu Deus? E certamente, queridos, às vezes é uma pergunta que a gente faz para a nossa alma: onde é que está o seu Deus? Há tantas situações complicadas, difíceis de vivenciar, difíceis de resolver, tantas lutas às vezes que nós temos que passar, que sinceramente em muitas situações talvez
talvez, e só talvez, a gente pergunte para a nossa própria alma, sem contar para ninguém, a gente pergunta, onde é que está o meu Deus? Por que Deus não está nessa situação? Por que Ele não resolve isso? Ele é Deus, Ele é poderoso. Eu sou um servo consagrado do Senhor, eu sou alguém que teme ao Senhor, que ouço a sua palavra, que leio a sua palavra, que oro constantemente a Ele. Onde é que Ele está? Essa era a angústia no coração daquele salmista. E para muitas pessoas, há tempos em que a depressão, o sofrimento abate a alma. Há muitas situações que a gente tem vivido isso. E a gente parece que só sai dela, aliás, só toma alento ou só respira depois que sai dela, não é? E lamentavelmente a pessoa depressiva, a pessoa que está passando por depressão, que está passando por esse sofrimento, é alvo de comentários preconceituosos, comentários como esse. Você não tem Deus? Deus não acode a você? Deus não está do seu lado? E aí a gente vê que os amigos de Jó estão por todo lado. Tem muito amigo de Jó aí, para nos acusar, né, de termos pecado, por isso nós estamos passando por isso você está passando, é porque você pecou, é porque você fez algo ruim, é porque você fez algo mal. Mas a depressão e o sofrimento é doença psiquiátrica, não tem jeito. Ela produz sentimento de tristeza, sentimento de desânimo, desesperança, desencanto, e pode levar pessoas até ao suicídio, isso é verdade. E nós já vemos isso muito. Certa vez, eu estava, conheci por alto o dono de um grande laboratório em Goiânia, muito rico, muito milionário, multimilionário. E ele passou por angústia, muitas angústias, e infelizmente ele se lançou do 10º andar do prédio onde morava. Era gente poderosa, que tinha condição financeira boa, que não tinha, quando a gente olhava para ele, falava, poxa, a pessoa está bem, está tranquilo, está bom de saúde, mas não se cuidou, não se preocupou com isso, e foi deixando que a angústia tomasse conta do seu coração, e talvez a gente seja mais ou menos isso. A gente deixe que a angústia tome conta do nosso coração. Tem pessoas que parecem que gostam de sofrer, outras sofrem e se libertam logo disso, porque não gostam, não querem saber disso, mas tem pessoas que cultuam isso, que cultivam o sofrimento. Mas eu sei que de alguma forma o sofrimento, ele traz esses sentimentos ao nosso coração, tristeza, desânimo, desesperança, abandono, desencanto com a vida, não é? E é como se a pessoa tivesse um túnel grande para atravessar, e esse túnel fosse, além de muito escuro, muito longo, e a pessoa caminha durante muito tempo nesse túnel. Parece que não há saída, parece que não há escape. O Salmo 42 foi escrito por alguém nessa forma. Alguém que estava com a alma abatida, a alma perturbada. Olha, o versículo 5 ele diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Está com a alma abatida, está com a alma cansada. O versículo 11, ele também diz, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Imagina dentro de um salmo que tem tão somente 11 versículos, ele fala isso 2 vezes. Ele estava realmente com a sua alma abatida, desesperado. Quando nós olhamos para o Salmo 42, Salmo 43, você vai ver que é uma sequência. Antigamente, ou na Torá mesmo, esses salmos não eram separados. Era um poema só, um salmo só, 42, 43. Você vai ver que no salmista, no 43, que é o mesmo salmista, ele vai dizer quase que a mesma coisa que ele diz no Salmo 42. Quem lê o Salmo 42, então, não pode, de fato, perder de vista ou deixar de olhar o Salmo 43. É um salmo de ensino, é um salmo didático, é um masquilo, um salmo de ensino. Ele ensina alguma coisa para nós. Há um objetivo nesse salmo, que é didático, é ensinar. O salmista quer nos ensinar a superar o abatimento da alma. Passar por aquele túnel escuro do sofrimento, da depressão, angustiante, tenebroso, é difícil, é complicado, mas conforta o coração da gente saber que outras pessoas já passaram por ele. Outras pessoas antes de nós, inclusive aqui, lá no Israel antigo, pessoas que já trilharam esse caminho. E com a graça de Deus, eles conseguiram alcançar a luz no final desse túnel escuro. Filhos de Corá eram levitas. Eles eram responsáveis pela música, responsáveis pela conservação, pelo cuidado com o templo.
E lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 19, nós vamos entender um pouquinho a respeito de quem eram esses levitas. Esse é um dos levitas. E a gente pode notar, irmãos, pelo Salmo, que a comunhão com Deus não nos isenta do sofrimento. A comunhão com Deus não nos separa dos momentos difíceis, dos momentos complicados na nossa vida. Quando a gente olha para os crentes antigos, consagrados, santos, atuantes, todos estavam sujeitos e todos nós estamos sujeitos a termos um abatimento na nossa alma. Quando nós olhamos para Elias, ele enfrentou a depressão, uma caverna da depressão, a ponto de desejar a própria morte, ele pediu a morte. 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, versículo 4, se você quiser entender a história de Elias. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele experimentou grande aflição de alma, o coração dele gemia pela culpa, e você pode olhar isso no Salmo 38, no Salmo 32, no Salmo 51. Muito sofrimento. O profeta Jonas deixou o ódio e a amargura tomar conta do seu coração, o clamor suicida esteve nos lábios de Jonas. Jonas, capítulo 4, versículo 3. O próprio Jesus, o homem perfeito, ele suou gotas de sangue, ele orou com grande agonia na alma. Lucas, capítulo 22, versículo 44, nos conta essa história. Jesus não era pecador, ele mantinha constante comunhão com o Pai, mesmo assim, ele sofreu uma angústia terrível. Nós somos, de fato e de verdade, feitos de carne e osso. É a razão pela qual não somente Davi, mas muitos homens de fé, mesmo tendo sido grandes instrumentos de Deus, terem sido usados poderosamente por Deus, eles sofreram momentos de grande angústia, de grande sofrimento, e reagiram de modo que a gente jamais poderia imaginar. Homens de Deus pedindo para si a morte porque não suportavam mais o sofrimento. Esse autor desse Salmo 42, Salmo 43, ele estava no Monte Hermon. Ele diz lá no versículo 6, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar, nascente do rio Jordão, ao norte da terra de Israel. O autor Kidner explica, é o lamento de um cantor do templo exilado no norte, perto da nascente do Jordão, que anseia por estar de volta na casa de Deus e que transforma seus anseios em fé resoluta e esperança no próprio Deus. É alguém que está ouvindo constantemente a palavra onde está o seu Deus, mas que encontra na própria palavra de Deus, que encontra na própria inspiração de Deus, ele encontra a resposta de como ele deve agir em momentos como esse, e como esse é um salmo, um skill, para que nós aprendamos, um salmo didático, para que nós aprendamos como lidar quando os momentos são dessa forma na nossa vida. E 2026, talvez, só talvez, reserve para nós momentos em que talvez a gente precise realmente encontrar respostas para momentos de desafio como esse. O que a gente aprende aqui com o salmista? Em primeiro lugar, queridos, o salmista, e são duas coisas que nós precisamos aprender com ele nesse salmo. A primeira coisa que a gente precisa aprender, em primeiro lugar, é que ele apresenta aqui sinais inequívocos de um estado depressivo, de uma angústia de alma, de desalento do coração. O que o salmista está expressando para Deus é um momento em que ele realmente acredita que não há possibilidade alguma dele sair desse momento tenebroso, dessa luta que ele está vivendo, desse aperto no coração, dessa luta da sua alma, para continuar na presença de Deus. Em primeiro lugar, é isso que ele faz. Então, em primeiro lugar, o salmista nos ensina que quando nós estamos no sofrimento, nós não contemos o choro. Olha o que diz o Salmo no versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está. Ao que parece aqui, ele já perdeu o apetite. Será que isso acontece conosco quando a gente está em momento depressivo? Será que a gente perde o apetite? Será que a gente tem vontade de comer? Ele não se alimentava mais. Ele disse que o único alimento que ele tinha eram as suas lágrimas. E aí a gente pensa sobre quantas lágrimas esse salmista deve ter derramado, para que essas lágrimas pudessem servir como alimento dele. Chorava dia e noite.
Ele absorveu as palavras malditas que vieram contra ele. Onde é que está o seu Deus? Seu Deus não vai agir? Seu Deus não vai resolver o seu problema? Onde está o seu Deus? Ele nos ensina também que o pesar e a mágoa causam nostalgia, causam um sentimento de abandono. Ele se lembra aqui, olha o que diz o versículo 4, lembro-me dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele se lembra daqueles momentos festivos, em que eles iam para Jerusalém, quando ele estava na multidão do povo, quando ele estava com aquela multidão em festa. 3 vezes por ano os israelitas saíam de onde estavam, e peregrinavam até o templo de Jerusalém, para as 3 grandes festas de Israel, festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, ou das tendas. Para ele, para o salmista aqui, então, as peregrinações alegres eram coisas do passado. Quantas vezes a gente olha, puxa vida, como era bom, como era alegre, e o nosso coração se abate com isso. Quantas vezes a gente se sente melancólico porque a gente se lembra de como era alegre, de como era festivo, de como a gente podia se alegrar. Aqui ele está dizendo que para ele sente falta, o coração dele está pesado porque ele sente falta daquela alegria, daquele povo indo para o templo, caminhando para o templo. Ele sente também um abatimento de alma, que é algo particularmente acontece conosco, uma perturbação muito grande. No versículo 5 ele diz assim, por que estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? No versículo 6 ele diz, sinto abatido dentro de mim a minha alma. No versículo 11 ele diz assim, por que estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Ele está abatido, ele está realmente de cabeça baixa, ele está realmente sentido. E o abatimento aqui de alma tem um sentido geral de estar curvado, como se ele estivesse curvado. Significa estar derrubado, desesperado, sem saída. E para nós, essa sensação de sufocamento, de sofrimento, de choro, de pesar, de mágoa, de perturbação, todos eles vêm nos momentos em que a gente olha para a realidade da nossa vida, se depara com a realidade das coisas difíceis que temos que passar e dizemos para a nossa alma, meu Deus, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor me deixou aqui? O que é que eu estou fazendo sem o Senhor comigo? Ele está sufocado, como se ele estivesse submerso. Ele diz no versículo 7, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. É como se aquele sofredor estivesse se afogando. O Salmo 88, versículo 17 diz assim, eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam, é como se ele tivesse coberto de água. Ele diz, olha, não tenho sossego, eu não tenho como viver, eu não tenho como sair dessa, porque um abismo chama outro abismo, é um problema, vem outro pior. Imagine como estava o coração desse rapaz, ele sentia falta de ar, e eu creio, e eu tenho certeza absoluta, que quando nós passamos por um momento de aflição, falta ar para respirar, é como se a gente tivesse realmente, de fato, sufocado. Mas ele tinha também sofrimento físico, o sofrimento, esse abatimento causa sofrimento físico. Ele diz no versículo 10, ele diz assim, esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Ele descreve o despedaçamento, em hebraico, beretzá, dos seus ossos, uma referência à dor física, uma ferida, algo que está doendo. As palavras daqueles homens hostis entraram na mente dele, assediaram o coração dele, adoeceram a alma desse homem. E o resultado é que seu corpo também adoeceu. O grande problema, irmãos, de passarmos por momentos de aflição, por momentos de dificuldade na nossa vida, sem enxergarmos claramente que Deus está conosco, é que nós acabamos conseguindo várias doenças que nós talvez não teríamos se não passássemos por momentos de abatimento.
Quando a alma adoece, o corpo padece, diz o ditado. As aflições de alma resultam em dor física, dor de estômago, dor de cabeça, dor nas costas, nos ombros, na nuca e vários outros tipos de dores. Todas as vezes que a gente passa por sofrimento, o corpo humano também sofre. Passa conosco esses problemas. Mas não é só isso que o salmista nos ensina. Não são só esses sintomas que nos assediam, que estão na nossa vida quando nós passamos por momentos de aflição. Ele também nos mostra e nos ensina, como o Salmo é de ensino, que a cura para a alma abatida, em segundo lugar, ele nos mostra a cura para a alma abatida, como tratar o sofrimento, como tratar a depressão. Esse salmo ele é interessante, que ele mostra um salmista extremamente sofredor, mas mostra o resultado da sua cura, da cura da sua alma. As motivações que levam esse salmista a curar a sua alma. E nós precisamos aprender com ele, quando nós passamos por momentos de aflição. Tudo isso vem para nós. Sufocamos, sofremos fisicamente, abatemos a nossa alma, abatemos o nosso coração. Mas o salmista aqui também não mostra só sofrimento. Ele mostra como curar a nossa alma, como tratar o sofrimento e como tratar a depressão. Salmo 42 não é somente o lamento de uma pessoa depressiva. É também o canto daquele que busca o auxílio do Senhor. É a expectativa de alguém que tem fé em Deus. O grande problema, irmãos, é que nós precisamos que a nossa fé seja superior ao estado de abatimento. A fé deve falar mais alto em relação ao que nós ouvimos, ao que nós estamos vendo das coisas difíceis pelas quais passamos. O sofredor perdeu a alegria, mas ele não perdeu a esperança. Quando nós olhamos para o salmista, ele perdeu a alegria, ele não está alegre, tudo está ruim, tudo está muito difícil, mas ele não perdeu a esperança. Ele não somente apresenta esse túnel escuro pelo qual nós passamos em momentos depressivos, em momentos de sofrimento, mas ele também indica o caminho para sair desse túnel. O bom da palavra de Deus é isso, ela nos anima. Ela mostra para nós que a realidade que cada crente vai passar. Certa vez, uma pessoa me perguntou para mim: pastor, eu acho muito difícil ser crente. O senhor acha que é fácil? Se alguém fizesse essa pergunta para você, como é que você responderia? É fácil passar por essas condições tão difíceis que todo mundo passa? Não é fácil. Viver de forma cristã, viver de forma a ter esperança no futuro, a esperar com paciência no Senhor, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas é possível. Uma das coisas que nos ensina a sair do nosso momento depressivo é termos sede por Deus. A gente precisa ter sede por Deus. Olha o que ele diz no versículo 1 e versículo 2. Ele diz assim: como suspira a costa pelos correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele tinha sede por Deus. Ele estava sofrendo. Ele estava chorando continuamente. Ele estava sofrendo ataques das pessoas, perguntando para ele onde está o seu Deus, mas o coração dele, a alma dele, confiava no Senhor. Ele esperava pelo Senhor. Ele sabia que em Deus há redenção, que em Deus há cura, que em Deus há possibilidade de superação. Ele não perdeu a esperança. A alegria tinha ido embora, mas a esperança não. E quando nós pensamos e vamos passar assim por dificuldades desse tipo, nós precisamos pensar nessa sede por Deus. Será que nós também continuamos com a sede por Deus? Ou nós perdemos a sede por Deus? Ao se referir ao Deus vivo, ele certamente, provavelmente ele imagina ou ele apresenta a imagem de Deus como água viva. Deus é a água viva, que essa costa tem sede, que essa costa busca. Ele diz que a costa suspira pelas correntes das águas. Imagine a terra de Israel, imagine Judá com seu deserto, e as costas naquele deserto, suspirando por águas, sentindo o cheiro das águas, buscando águas, porque era a última esperança. Deus é a única e a última esperança desse salmista. Deus é a última e a única esperança minha e sua. Não dá para viver um momento depressivo o tempo todo.
Não podemos apresentar esse abatimento de alma o tempo todo. Nós precisamos reagir, nós precisamos lutar, mas para isso você precisa ter sede de Deus, você precisa ter intimidade com Deus, você tem que buscar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa ser o seu direcionamento, Deus precisa ser aquele que de fato te guia, e você precisa esperar por Ele, você precisa crer nele. Imagine você ouvir, sofrendo todos os dias, com que seu Deus não ajuda, porque seu Deus não está aí, e aí você claramente diz, eu tenho sede de Deus, eu continuo orando, eu continuo buscando, eu continuo esperando no Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 13, diz que, Jeremias diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. O Senhor é a fonte das águas. No momento de abatimento, de sofrimento, desse coração pesado, dessas lutas que todos nós enfrentamos, irmãos, poucas pessoas conseguem passar por essa vida sem grandes lutas. A grande maioria de nós vai passar, continua passando, está passando, vai passar, já passou por momentos muito complicados na vida. Mas há uma esperança no coração, há uma possibilidade de alimentar essa sede do Deus vivo, porque Ele tem águas vivas para nos dar. Água de poço lamacento não mata a sede. Quando passam pelo deserto do sofrimento, da depressão, muitos tentam matar a sede da alma com suas soluções paliativas, comida, bebida, drogas, consumismo, pornografia, entretenimento, mas isso não mata a sede que só o Senhor Jesus pode saciar. Qual o maior desejo que você tem? O maior desejo que você tem é o alívio da sua dor ou a presença de Deus? Talvez, humanamente, a gente dissesse assim, o maior desejo meu é o alívio, eu preciso passar por isso. O salmista sabia, ele estava sofrendo, coração abatido, chorando o tempo todo, se alimentando das suas lágrimas o tempo todo, mas o maior desejo dele era por Deus. E talvez, querido, a gente não consiga aquilo que a gente mais quer, porque a gente não tem desejado o que a gente mais precisa. Você não precisa só passar pelos momentos de aflição, você não precisa só do livramento do sofrimento, você precisa desse Deus que cura o seu coração, que te faz passar e faz você superar toda a angústia, todo o sofrimento, toda a luta do seu coração. Uma outra coisa que ele nos ensina nesse salmo é a gente não esconder o problema. Às vezes a gente fica com o problema escondido, mas o salmista, no versículo 5, ele diz assim, espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, auxílio e Deus meu. Versículo 6 é a mesma coisa. Ele confessa que estava abatido, ele confessa que estava desesperado, e diante de um momento de aflição muito grande, muitas vezes a gente quer convencer a gente mesmo, e quer convencer os outros de que está tudo bem. Eu nunca vi você perguntar para uma pessoa assim, e aí, está tudo bem? E a pessoa fala assim, não, está tudo bem, mas não está tudo bem. Muitas vezes não está tudo bem, e nós não temos coragem de dizer, olha, não está tudo bem. O salmista tinha clara percepção do que ele estava sentindo, e ele não escondeu isso de Deus. Minha alma está abatida sim, eu estou sofrendo sim, eu estou passando por momentos de aflição sim, eu estou passando por momentos de dificuldade sim. Muitas vezes a gente não quer admitir que a gente está passando pelo túnel mais escuro da nossa vida. Uma outra coisa que o salmista nos ensina a vencer a depressão é que a desistência não faz parte da nossa vida. Desistir não é uma opção. O levita que escreveu o Salmo 42 estava lutando por esperança. O comentarista, o pastor John Piper, ele diz que esse salmista, ele não está se rendendo às emoções do desânimo, ele está contra-atacando o desânimo, ele está expondo a situação dele para dizer que em Deus há resposta. Ele está dizendo do sofrimento da sua vida, dos problemas que o acometeram, das lutas que ele estava passando, de todo o sofrimento que ia dentro da sua alma, porque ele está dizendo, eu passo por tudo isso, mas eu ainda espero em Deus, eu ainda confio no meu Deus.
Apesar de todos disserem que o meu Deus não está na minha luta, Ele está, eu tenho certeza disso. É isso que o salmista está dizendo. Desistir não faz parte da vida dele. Ele não simplesmente diz assim, agora como eu estou passando por sofrimento, eu vou entregar tudo. Eu não vou mais reagir. E quantas vezes, queridos, a gente olha e fala assim, eu não vou reagir mais. Cansei. A luta foi muito pesada. Eu não posso mais. Interessante como o nosso coração é traiçoeiro. Quantas vezes a gente diz, não dá mais, não dá mais. Eu não posso passar por isso mais uma vez. E Deus repete. E repete. E repete. O salmista está dizendo, eu estou passando sim. Mas eu não desisto. Eu não desisto. Eu sei que o meu Redentor vive, diz a palavra de Deus. E por fim Ele se levantará. Para que a nossa vida não naufrague no oceano da depressão, queridos irmãos, nós precisamos que o Senhor sopre em nós o fôlego de vida. Nós precisamos içar as velas. Deus está soprando um vento de solução na nossa vida, mas nós precisamos abrir as velas, nós precisamos deixar que esse vento nos tome, desse vento nos contamine, que esse vento nos impulsione em direção à saída desse túnel. É preciso que nós tenhamos olhos para enxergar o que a maioria não vê. A maioria ali não via Deus agindo na vida dele, então somente os desastres. Mas nós precisamos de entender que Deus está também no meio dos cacos que às vezes nós deixamos espalhados pela nossa vida. Precisamos voltar nossos pensamentos para a palavra de Deus. Precisamos lutar contra o desânimo. E o salmista nos ensina que para vencer essa situação, nós precisamos consolar a nossa alma com a voz de Deus. Olha o que ele diz no versículo 5. Ele diz assim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. No versículo 11 ele diz a mesma coisa, porque estás abatido a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A voz dos problemas muitas vezes nos impedem de pregar esperança para a nossa alma. Queridos, nós precisamos, 2026 está começando, e nós precisamos pregar esperança para esse 2026 da nossa vida. Eu só escuto dizer, vai ser ruim, vai ser complicado, não vamos dar conta. E aí a pessoa já começou a perder no primeiro dia do ano. Não é assim, não vai ser assim. Os problemas impedem que a gente pregue esperança para as nossas almas. Você e eu precisamos parar de ouvir lamento contínuo a vida toda. Precisamos pregar a esperança que vem de Cristo. Espere em Deus, diz ele para a alma dele. Ele sabe do abatimento da alma, mas ele diz, espere em Deus. Você vai louvar a Deus novamente. Esse sentimento de tristeza vai passar. O tempo da angústia vai chegar ao fim, não fique abatido. Hoje sua alma está encurvada, mas amanhã ela será restaurada. Um novo dia vai surgir. Um novo ano nasce. Um novo tempo de graça, de misericórdia de Deus nasce para cada um dos abatidos de Deus. Jeremias diz que Deus faz a ferida, mas Deus mesmo cura a ferida. Olhe para Jesus, querido. Um novo dia está nascendo. Há um novo tempo de esperança. E ele ensina também que a nossa esperança deve firmar-se em Deus. Nós sabemos que os túneis sempre têm uma saída. Não há túnel sem saída. Os túneis nunca têm um fim em si mesmo. Existem para a gente transpor obstáculos. Não existem situações difíceis o bastante para as quais Deus não possa suprir o escape. Qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu problema, Deus está dizendo a você, louve a Deus, sua alma, console a sua alma com a palavra de Deus, console a sua alma orando a Deus, console a sua alma pregando para ela a esperança de novos dias, de novo tempo, de um tempo de paz, de um tempo de graça, de um tempo de misericórdia. Ao afirmar que Deus é a salvação da sua face, o Salvador está dizendo que o Deus Salvador iria restaurar a sua saúde emocional. Porque quando Deus infunde em nós a alegria de viver, essa alegria é indizível, que a gente não consegue explicar, a nossa aparência é transformada, e a gente muda.
Mas também para vencer a esperança, o salmista nos ensina aqui. É a certeza de que Deus está presente. E nós teremos assim um futuro melhor. Ele diz no versículo 6 assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Quando ele se lembra do passado, ele enche de tristeza, como ele nos mostra no versículo 4. Mas ele consegue superar essa nostalgia. Ele não se tornou prisioneiro do passado. Muitas pessoas desejam regressar aos momentos felizes do passado, mesmo sabendo que é impossível voltar. E a pessoa fica remoendo a sua alma: nossa, mas era tão bom. Ah, quando eu não tinha casado era tão bom. Ah, quando eu não tinha filho era tão bom. Ah, quando eu trabalhava em tal lugar era tão bom. Mas não volta, isso não volta. A vida não é feita de ficar voltando. Ele olhava para aquela multidão de coisas, de tanta alegria que ele tinha, de caminhar com aquele povo, com aquela multidão em festa, caminhando para o templo de Jerusalém, e ele fala: puxa vida, como era bom, hoje eu não tenho nada disso, e a tristeza toma conta do seu coração. E é assim que nós fazemos com a nossa vida. Quando nós olhamos para o passado, dizemos: mas era tão bom. Eu achava muito bom quando eu tinha 18 anos, né? Nossa, que coisa boa, saúde, força, futebol, vida fácil, tranquilo. E aí os 70 chegam, e aí, como era bom. Às vezes eu vou dar um chute numa bola ali na quadra com o Cadu, aí eu falo assim: nossa, mas eu já joguei tanta bola, eu já fiz tanta coisa. Talvez você se lembre de momentos felizes, e esteja triste nesse momento, porque você já foi feliz, e você quer voltar, mas não tem volta. O que é mal passa, mas o que é bom também passa. Muitas pessoas têm essa vontade de regressar aos momentos felizes do passado, mesmo sabendo que isso é impossível. Mas como Deus agiu no passado, Deus age também no presente, age no futuro. O Salmo 105, versículo 5, faz a seguinte convocação: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos dos seus lábios. Jonas, capítulo 2, versículo 7, Jonas, sofrendo, diz o seguinte: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. Cada pensamento de tristeza, querido, precisa ser seguido de 10 pensamentos sobre a graça e sobre o amor de Deus. Quando a gente se lembra, quando o pensamento nosso é de tristeza, nós precisamos de mais pensamentos a respeito da graça e da misericórdia do Senhor. Para vencer os desafios da sua vida e a depressão, em todas as coisas confie na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. No versículo 7 ele diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite contigo está o meu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Confie na soberania de Deus. O mar agitado que derrubou o salmista não vinha do diabo, não vinha dos homens injustos, não vinha do acaso, vinha de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o espinho na carne, ele reconhece que a sua dor vinha de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A soberania de Deus é a última esperança do sofredor. Enquanto você não entender que Deus é soberano sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre as coisas boas e más que nos acontecem todos os dias, todos os anos da nossa vida, enquanto a gente não confiar na soberania de Deus para conduzir o nosso destino, para conduzir a nossa vida, nós vamos ficar nesse sofrimento do vai e vem, do pensamento bom, do pensamento ruim, da luta e do desespero, porque a gente não confia inteiramente de que Deus é a última esperança do sofredor. Se foi Deus quem enviou as ondas para afogar a sua alma, então Ele, somente Ele pode salvar você de se afogar. E Ele nos ensina também no versículo 8, que a graça de Deus é que mantém a esperança. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o meu cântico, está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Contudo, embora tudo esteja difícil,
embora seja a luta mais difícil que eu já tenha enfrentado na vida, embora eu não ache a saída, eu não ache o escape, embora eu não consiga entender onde está o meu Deus, embora eu não consiga perceber que Deus tem um propósito naquilo que está me acontecendo agora, que Deus tem salvação para as pessoas naquilo que está me acontecendo, que eu sou filho de Deus, que eu fui chamado para servir ao Senhor, e que minha vida tem um sentido unicamente quando eu cumpro o chamado de Deus para a minha vida. Enquanto eu não consigo compreender isso, de que Deus conduz essa vida que Ele chamou e que Ele salvou para o melhor que pode ser, enquanto eu não entendo que é Deus que é o dono da minha vida e da minha história, enquanto eu não consigo entender isso, eu não tenho paz. O Deus que envia as ondas é o Deus que envia o amor. Se a gente olha somente para a soberania de Deus sem o amor de Deus, a gente entra em crise. Se Deus é soberano, por que Ele não fez a minha vida mais fácil? Não há nada mais confortante para o abatido do que a graça soberana de Deus. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, que nos conduz para o fim que Ele mesmo criou. Charles Spurgeon lutou a vida inteira contra a depressão. Interessante saber que um homem de Deus como Spurgeon lutou a vida inteira contra a depressão. Um dos maiores pregadores da história. Ele declarava o seguinte: eu temo que toda a graça que eu recebi, dos momentos fáceis e confortáveis, também das horas alegres que eu passei, caberia toda ela sobre uma moeda de 1 centavo. Mas o bem que eu tenho recebido nas minhas tristezas, nas minhas dores, nos meus dissabores, é totalmente incalculável. E ele dizia que a aflição é a melhor mobília da casa dele. Disse, a aflição é a melhor mobília da minha casa. É o melhor livro da biblioteca de um pastor ou de um cristão. Sofrimento ensina mais do que os momentos de alegria, de festa. Por isso a palavra de Deus nos diz que é melhor estar na casa de sepultamento, né? Num velório, do que estar numa festa. Porque a gente aprende mais quando a gente sofre, quando a gente passa por esses momentos, é que nós sabemos de Deus. E orar a Deus é a melhor opção para tudo. A melhor opção que você tem para os seus momentos de depressão, de sofrimento, é orar a Deus, é buscar a presença de Deus. É se entregar a esse momento gostoso, de ouvir o Pai falar com você. De você dizer a Deus, talvez como meu neto, diz aqui na igreja, vovô, eu telo tolo, eu telo tolinho, eu quero colo. Você já pensou que Deus talvez espere que você peça o colo dele? Que você se assente no colo de Deus? Que você tenha o Senhor a te abraçar? Que você saiba que o seu Pai, o Paizinho, o Deus amado, o Deus grandioso e poderoso, tem tanto amor para dar para você, e você está aí reclamando, murmurando, sofrendo, e Ele está dizendo, vem para o colo, filho, vem para o meu colo, viva essa grande alegria de perceber o Deus cuidando de você. Quando a gente ora, a gente busca esse Deus, esse Pai. Quando a gente ora, a gente para com todas as outras coisas, a gente esquece o sofrimento, a gente esquece as coisas, e a gente derrama a nossa alma diante do Senhor. É isso que é a oração. A oração não é só dizer a Ele, ó Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Pai, então, obrigado, até logo, tchau. Não é isso. Oração é um contato muito especial com alguém que quer te ouvir, mas que você, talvez, não esteja tendo tempo para Ele. O grande problema da agonia, do sofrimento, da tristeza, é a falta de tempo para Deus. Falta de tempo para ouvir Ele dizer para você, eu fiz você, eu conheço você, eu conheço a sua história, eu conheço o seu sofrimento, eu não te desamparei, eu não deixei você. Talvez o amor com que Jesus caminhou para aquela cruz esteja exatamente vinculado à certeza da graça, da bondade, da misericórdia do Pai que nunca, mas nunca, o deixaria na morte. Apesar de questionar a Deus, o sofredor reconhece o Senhor Deus como a sua rocha.
Versículo 9, ele diz assim: digo adeus à minha rocha. Mesmo que Deus derrame uma enxurrada sobre nós, como ele faz no versículo 7. Ele sempre será a nossa rocha. Em meio às correntezas da vida, em meio às correntezas do sofrimento, em meio às correntezas da depressão, nós precisamos nos apegar à pedra firme, que é o nosso Deus. Em meio aos redemoinhos avassaladores, nós podemos correr ao abrigo do Deus Todo-Poderoso, que está em Cristo Jesus. Paulo, Romanos capítulo 8, é uma história fantástica de alguém que diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem qualquer outra coisa, nem qualquer criatura, nem coisa alguma no céu, na terra, embaixo da terra, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em meio às lutas da vida, Cristo é o farol. Eu já estou concluindo. Em meio às lutas da vida, Cristo é o farol que pode te orientar. A esperança de encontrar a terra firme para pisar está centrada não na solução do mundo, não em qualquer outra coisa que você possa pensar. A solução está centrada em uma pessoa: Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu quero aplicar o Salmo 42 para você. Um novo ano está começando. Vai ser tudo da mesma forma na sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos? Você vai deixar ser a mesma coisa? Você vai continuar sem entender, sem olhar para Deus, sem se voltar para Cristo, sem sentir vontade de estar na presença de Deus? Você vai fazer da mesma forma? Você vai continuar escutando dos outros onde é que está seu Deus? Você vai continuar reclamando, murmurando, perdendo tempo? Nesse ano você precisa fazer igual o salmista do Salmo 42. Não tente ocultar o seu sofrimento, querido, faz parte da sua vida. Suas dores, suas perplexidades, sua sensação de abandono, faz parte. Faz parte da vida, faz parte da minha vida e da sua. Mas eu queria que você soubesse que Deus conhece todas as situações da sua vida. Deus conhece toda essa angústia da sua alma. Deus conhece todo o seu sofrimento. Deus conhece tudo que se passa com você todos os dias. Deus sabe da sua história do começo ao fim. Ele não somente criou a sua história, Ele criou você. Ele destinou você, Ele preparou você para passar por isso, para vencer isso, para ser mais que vencedor em nome de Jesus Cristo. Busque a Deus com a mesma sede da costa no deserto. Admita suas dificuldades, mas não desista de lutar. Relembre sempre a sua alma que Deus está presente. Que o que Deus fez no passado, Ele faz no presente e vai fazer no futuro. Não se esqueça da soberania de Deus sobre tudo, sobre todos. E faça orações ao Deus da sua vida. Saiba que Jesus é a rocha da salvação, o piloto do barco. Jesus é o piloto do barco da sua viagem, da sua história. Ele é o farol que ilumina a noite escura. Ele é a luz no final do túnel. Ele é o colo que aguarda com paciência o tempo da sua vida. Nunca perca de vista, apesar das dificuldades. Quando alguém disser: onde está o teu Deus? Digo: o Senhor Deus está na minha história. Ele nunca deixou de ser o Senhor da minha história. E no que concerne ao Senhor, todas as coisas serão levadas a bom termo. Aquele que começou boa obra vai terminar. Ele vai te guiar. Ele vai abrir o seu coração. E vai alegrar a sua história. 2026 precisa ser um ano diferente. De mais compromisso com o Senhor, de mais história com o Senhor, de mais vida na presença do Senhor. Você precisa disso. Talvez, daqui a alguns domingos, você pense assim: ah, não, vou não. Hoje não. Vou à casa do Senhor hoje não. Para quê? Fui de manhã, agora vou ter que ir de noite de novo. Não deixe o inimigo te enganar, querido. Você precisa. Como a costa precisa da água no deserto, você precisa da presença de Deus. Essa é a história
desse filho de Corá, lá perto do Monte Hermon, na nascente do Jordão, quando ele olhou para trás e percebeu que ele estava tremendamente encrencado com todos os sofrimentos da vida. Mas ele disse: o meu Deus me garante a vitória. Meu Deus está sempre comigo. E Ele vai comigo escrever até o final dessa história. Eu espero que Deus seja esse Deus para você. E que você não desista dele em 2026, nem 2027, nem daqui para frente. Que você cure todos os sofrimentos que você tem. Mas se você tiver de passar até o momento de Deus escrever essa outra história para você, passe por todos os momentos lembrando a sua alma: eu não quero me entristecer ao ponto de desejar morrer, porque o Senhor tem luz no final desse túnel para mim. Deus tem escape, e o escape é uma pessoa, e a pessoa é o Senhor Jesus, que já entregou a sua vida por mim. Nós vamos tomar a ceia do Senhor, que é chamar os presbíteros. Primeira Coríntios, capítulo 11, que vocês viram hoje com o reverendo Zaqueu. Não é? A partir do versículo 23. Algum outro, pelo menos mais um presbítero, por favor, em disponibilidade, que estiver presente. Sei que o Gilvan está viajando. Pequim está aí? Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Senhor Jesus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A lembrança da morte e ressurreição de Jesus é a lembrança da nossa esperança. Não é simplesmente um ato que faz nos lembrar de Jesus. É um canal de bênção para a nossa vida. Para todo aquele que já confessou o Senhor Jesus, e para todo aquele que já foi batizado, reconheceu o Senhor como Senhor, já fez a sua profissão de fé, e que está diante de uma mesa, não da igreja presbiteriana Cidade Satélite, mas a mesa do Senhor. Todos aqueles que estão em paz com a sua igreja, e paz com o Senhor, e que pertencem a outras igrejas evangélicas, também são nossos convidados a estarem conosco, tomando a ceia do Senhor. Fazendo isso com a certeza absoluta, de que o Senhor é quem prometeu, Ele que colocou a mesa para os seus discípulos. E Ele disse que no futuro, quando Ele viesse, Ele estaria nos aguardando para uma mesa como essa, lá no céu. E é essa esperança que mantém a nossa fé, que mantém a nossa coragem de aguardar o tempo necessário para estarmos com o Senhor. O Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe, e que Ele tire do uso natural esses elementos e os faça fazer na forma espiritual. A presença de Cristo é real conosco, é espiritual conosco. Não é física, mas é espiritual conosco. Cristo está aqui, agora, sendo conosco. Por isso nós o fazemos repetidamente, lembrando a morte e a ressurreição de Jesus. Quando você se lembrar da morte e da ressurreição de Jesus, lembre-se do seu novo nascimento. Você só nasceu de novo se você, de fato, participa da ceia do Senhor com consideração, com entendimento, sabendo aquilo que Cristo fez por você. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao Alderico, ao presbítero Alderico, que ore por nós, não é?
quando nós vamos participar dessa cerimônia. Senhor nosso Deus, eterno Pai, diante da mesa do Senhor, eterno Deus, mesa, ó Pai, em que honramos, ó Deus, através, ó Pai, quando pensamos, nos examinamos, quando, ó Pai, refletimos, ó Pai, com relação à nossa vida, como temos vivido, eterno Deus, não de coração duro, mas segundo o Teu Santo Espírito, ó Pai, que atua em nós, nos quebranta, nos leva, Senhor, ao arrependimento, nos leva a pedir perdão ao nosso próximo, perdão a Ti, ó Deus. Aqui estamos, ó Pai, tendo, ó Pai, nos examinado, prontos, ó Deus, diante da Tua mesa, diante dos elementos, para ceiarmos, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos lembrando, ó Pai, e na presença espiritual, Pai, desses elementos, Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador e Senhor. Obrigado pela Tua presença vivificante, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pela palavra aqui ministrada, que possa consolar-nos e confortar-nos em todos os momentos, nesse ano, ó Pai, que agora se inicia. Se a nossa oração de louvor e gratidão a Ti no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que está de pé, você fica de pé, não é? Você vai receber os elementos e aguarde, para que nós tomemos todos nós a ceia em conjunto. É o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, Alegria de toda a É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Palavra de Deus, Mateus 26, 26, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, nos ensina que Jesus, na última ceia, junto aos seus discípulos, junto aos seus amigos, seus companheiros, ele tomou o pão e mostrou que com o pão, partindo o pão, ele estava prefigurando o partir do seu corpo, dado por cada um daqueles que ainda haveriam também de crer nele. Não somente aqueles, mas todos aqueles que viessem a crer nele. E por isso, ele disse, tomai e comei dele todos. Tomemos e comamos o pão. Por semelhante modo, ele também tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, para a salvação de muitos. É o sangue que pode remir, que pode comprar, que pode pagar o preço que cada um de nós custou a Cristo Jesus. Então tomemos também o cálice. E a palavra do Senhor nos diz que eles cantaram um cântico, cantaram um hino, enquanto Jesus seguia para a última etapa do seu sofrimento aqui na terra. Última etapa da sua promessa de salvação, a última etapa do cumprimento da palavra de Deus, que era a nosso favor. Você continue de pé, os irmãos podem ir, enquanto nós vamos orar. Quando a esperança supera o caos. É interessante que o primeiro caos que foi superado, foi a desorganização da terra antes de criação de todas as coisas. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, e tudo era um caos. E diz Deus, haja luz e houve luz, haja terra e houve terra. E Deus criou todas as coisas. A esperança supera o caos. Quando tudo estiver bem escuro, lembre-se da esperança do Senhor, através do Salmo 42, 43, e tantas palavras de Deus que nos animam a viver uma nova história. 2026 seja a nova história na vida da igreja. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, aquilo que ouvimos, a Tua palavra, os cantos que cantamos ao Senhor, o louvor que demos ao Senhor, ó Deus, as orações que foram feitas, ó Deus, a atenção que foi cobrada. Pai, nós colocamos diante de Ti toda a nossa história, toda a nossa vida. Ó Pai, quantos de nós têm passado por grandes sofrimentos, por grandes lutas, mas o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem nos ensinado a superar, ó Deus, cada uma das nossas lutas, das nossas batalhas. Por isso somos gratos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos aqui, daqueles que não podem estar aqui, daqueles que estão de férias, dos irmãos que nos visitam, de todos aqueles, ó Deus, que confessam o nome do Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor é bondoso, porque o amor do Senhor é sobre nós, e com toda a soberania que o Senhor tem, o Senhor nos destina para a glória, para a redenção, para vivermos uma vida completa diante de Ti. Obrigado por isso. Obrigado por esse grande amor do Senhor para conosco, que nos ajuda a superar as lutas do nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos os filhos do Senhor nessa terra, e em todos os lugares, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. A igreja se assente um pouco.